Olá, David, meu nome é Jacob Moura, você está na Fronteira no meu canal de Fruta do Brasil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da arquitetura no mobile. Por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Na quinta-feira, nós iremos falar sobre esse mesmo assunto, mas com um especialista da área de front, que é o Rodrigo Branas. Então a gente vai trazer ele na quinta-noite às 20 horas, então já fica o convite para vocês. Já vai estar liberado nas redes sociais para você se inscrever e não perder. Porque que é importante você participar ao vivo para você fazer as perguntas. E esse vídeo aqui vai ser meio que um preparativo para esse evento, né, que vai ter, né, com o Rodrigo Branas na quinta-feira às 20. Já se inscreva no canal e se prepare, né, porque é um assunto realmente que eu sinto que é onde causa mais confusão na galera. Então, vamos começar pelo começo. A grande dificuldade das pessoas em perceber o que é uma arquitetura. Por que é isso? Quando você está começando a desenvolver, você escuta o termo arquitetura e parece alguma coisa fora do comum. E não é. Assim, parece uma coisa mágica que alguém, assim, com muito estudo vai lá e vai fazer e tudo mais. E não é. Tanto que você começa com uma arquitetura baseada nas ferramentas que você tem. Ora, a arquitetura normalmente é apenas a união de várias ferramentas. E aí, quando você une todo aquele design patterns que você aprendeu e tudo mais, você vai pegar e vai colocar no seu projeto. Qual o grande problema nessa situação? É que, na real, quando você para e pensa um pouco sobre isso, você começa a pensar que você copia muita coisa que tem na internet, estrutura de pasta. Então, é muito comum você ver pessoas falando assim, qual arquitetura que você está usando no teu projeto? A pessoa vai falar assim, um MVC, um MVVM, e isso não são arquitetura, porque são de design patterns. E você usar os três design patterns é diferente de você ter uma arquitetura, mas muitas arquiteturas são baseadas nesses três design patterns. Então, o MVC, ele não é uma arquitetura, mas existe muita arquitetura baseada em MVC, MVVM e tudo mais. Mas por que eu digo baseada? Porque você não vai utilizar só esses três design patterns. Você não vai utilizar só Model, View e Controller. Você vai utilizar várias outras coisas ali também. Então, quando você for montar sua arquitetura, quando você vai montar, né, que está no começo, principalmente, acaba pegando assim a carona no que via na internet ou algum vídeo no YouTube com alguma estrutura de pasta e não percebe que essas estruturas de pastas elas nascem das escolhas arquiteturais. Basicamente você vai pegar o que você vai utilizar e aí se você tiver um conhecimento de Model View Controller, MVC, você sabe como você vai colocar. Você já vai ter três pastas, né? Uma pasta para Model, outra pasta para Page, né? Para View e outra pasta para Controller. Então, você nota que a tua estrutura de pasta já nasce quando você tomar as decisões de que design pattern, ou de a forma que você vai levantar seu código. E essa decisão se chama arquitetura. Daí, nós temos a ideia de melhorar essa arquitetura, fazer um levantamento bacana, assim, fazer uma arquitetura melhor. Então, qual o objetivo de eu ter uma arquitetura melhor? O objetivo simples de eu ter uma arquitetura melhor, assim, sem enrolação, é você ter uma manutenção boa. Porque qual o principal problema dos projetos hoje? Eu tenho uma arquitetura, né? Todo mundo que vai fazer o projeto tem uma arquitetura, mesmo que às vezes é uma arquitetura descontrolada com poucos limites. E uma arquitetura com poucos limites vai fazer com que a pessoa chegue lá na frente e faça de qualquer jeito. Esse fazer de qualquer jeito apresenta uma curva no começo muito grande de produtividade. E é esse o grande problema da situação. Quando você tem uma arquitetura solta, ou melhor, arquitetura nenhuma, você tem uma curva de produtividade muito grande que ela vai decaindo relacionada ao tempo. E aí vai ficar complicado de você manter essa aplicação. Por quê? Porque quando você vai fazendo de qualquer jeito, o começo você faz de qualquer jeito. Então aí vai embora. Agora, quando você faz com uma arquitetura, qual o grande diferencial, né? Primeiramente, é o problema. Você vai ter uma queda na tua performance no começo, porque você vai começar a fazer de uma forma organizada, e isso é chato, burocrático, e aí você vai pensar, pra que eu tô fazendo isso? Só tá me atrasando. No primeiro momento é assim mesmo. E aí você tem uma curva ascendente de produtividade. Por quê?
O maior problema nos aplicativos não está na construção de novas telas, principalmente com Flutter, na construção de uma nova feature, mas na manutenção. Quantas vezes você construiu umas 10 telas, aí depois você construiu 5 telas, aí depois você passou um ciclo sem construir nenhuma tela, porque você não estava conseguindo dar manutenção. As tuas manutenções eram extremamente demoradas, e esse é o principal objetivo de uma arquitetura. Beleza? Então, você vai colocar limites, regras, para construir o app, usando algum design pattern ou não, né? Usando como você quer que construa as coisas. Não existe certo ou errado, não importa a maneira que você coloque para construir, a nomenclatura que você diga que tem que ter. Todo mundo tem que seguir essa arquitetura. E por todo mundo seguir esse padrão, independente de você achar boa ou não, já é o suficiente para você ter uma manutenabilidade melhor. E esse é o objetivo. Daí entra o assunto que nós iremos conversar na quinta-feira com o Branas. Que eu pego livros assim do Uncle Bob, por exemplo, como Código Limpo, Clean Architecture e tudo mais. São livros bastante difundidos na comunidade. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha, essa é a grossura do livro do Código Limpo, tá? Ele é um livro bem grande e ele tem cerca de... deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem cerca de 400 páginas. Daqui, você deve aproveitar umas 50 páginas de conteúdo real. E no Clean Architecture é a mesma coisa. Por quê? Porque a construção de um livro não é só sobre jogar o conteúdo direto ali para você. Tem que haver uma construção, contar histórias para te convencer e também mostrar que certas coisas, como que a pessoa chegou naquela estimativa dela. Esse é o grande ponto de virada. O Clean Architecture, que é o outro livro do Uncle Bob, que todo mundo leva, ele também tem cerca de 400 páginas, mas você aproveita bem menos que o Clean Code. Ou seja, de ferramentas, e aí que tá, de ferramentas que você aproveita daquele livro, são cerca de... são do Solid, que ele te ensina ali, e algumas coisas do Solid você não aproveita, alguns outros princípios, eu ensino de como você trabalhar, mas no fim do dia, quando você vai chegar no final do livro, você tem poucas ferramentas para construir uma arquitetura, e você percebe que uma arquitetura que o Uncle Bob considera limpa é uma arquitetura baseada tipo no Port and Adapter, né? Que é tipo, eu tenho 2 camadas, e se eu tiver uma camada interna e uma camada externa, eu tenho que ter uma camada do meio que adapta o que vem de fora para o que está dentro. Isso é o que ele considera uma arquitetura limpa. E esse é o problema. Até algumas pessoas pensam que o livro, quando lê o livro, pensa que o livro ele vai dizer assim, um passo a passo de como você fazer uma arquitetura limpa. E outra coisa, não existe esse negócio de Clean Architecture. O livro não te ensina a fazer uma arquitetura. O livro é sobre ideias de como você produzir uma arquitetura menos suja. Então, muitas pessoas que lêem o livro Clean Architecture, ele fica assim, mano, mas cadê? Quando é que ele vai botar código aqui? Quando é que ele vai ensinar o que é um user case, uma entidade? E não ensina, porque isso não é o objetivo do livro. Todas as outras approaches foram criadas baseadas no livro, no que ele considera uma arquitetura limpa, né? E aí chama de approach de arquitetura limpa. Por exemplo, no Dart nós temos 2 que a gente faz para a comunidade, para que a comunidade ela possa saber para onde ir. Primeiramente, né, a que surgiu primeira é o Clean Arch do Rezo, então a gente vai chamar aqui de Clean Arch do Rezo Code. Rezo Code, que é digamos que ele pegou e difundiu mundialmente assim, o que ele entende de Clean Architecture, né? E o que ele entendeu ali, né? Então a gente chega àquela ideia de camadas, assim, que a gente tem a camada de apresentação de domínio de data. E a outra approach, outra maneira, né, de você fazer o Clean Architecture é o Clean Dart feito pela Flutterant, que é usado no mundo inteiro também, né? Então aqui, o Clean Dart, ele tem uma ideia realmente que separa aqui o presente, o domínio e o externo. Então, eu quero que vocês notem que uma arquitetura que é considerada limpa, Uncle Bob, é meio que eu tenho camadas internas, como um domínio, e uma camada que fica pegando os dados de fora para dentro.
É só isso que é um Clean Architecture. E você pode fazer da maneira que você quiser. Não existe maneira correta. E se você usar só um M, o Model View Controller, e colocar um repositor, e esse repositor vai fazer a ideia de adaptação de interface, então você tem aqui uma arquitetura limpa, sem seguir essas approaches. E aí, chegamos aqui a esse pequeno ponto, né, que a gente chegamos a um pequeno ponto, então, de entendimento. A arquitetura limpa é só dicas, e o que o Uncle Bob acredita, e outra coisa, não existe só Uncle Bob de literatura, tá? Então, o que o Uncle Bob acredita pode ser, não precisa ser 100% verdade em todos os casos. Ele acredita que uma arquitetura limpa deve ter uma camada interna, uma camada externa e uma camada no meio. E aí ele dá esse exemplo de arquitetura limpa aqui, que muita gente pensa que isso aqui é um exemplo de como fazer. Não, aqui ele dá um exemplo, uma camada interna, que pode ser representada com user case e entidade, a camada externa, que é essa camada azulzinha aqui, que tem um monte de coisa, o IDB, né, base de dados, web, e a camada que vai interceptar essas coisas externas e passar para dentro, que é a interface adapters. Então, preste bem atenção no que eu estou falando agora. Não existe uma arquitetura chamada Clean Architecture. O livro Clean Architecture é sobre dicas de como você ter uma arquitetura mais limpa. Então, quando você for ver cursos de Clean Architecture, ver exemplos, ver qualquer outra coisa, as approaches e tudo mais, beleza. Você pode fazer uma approach do Uncle Bob e do Clean Dart, que só acredito que no Dart só existem essas duas. Mas você pode criar as suas para sua empresa e continuar sendo limpa. A ideia precisa seguir os ensinamentos do Uncle Bob para tudo e na ideia de um mobile, um aplicativo, um front-end, que é aqui que nós iremos trazer essa pergunta pro Branas. Eu só queria deixar alinhado para vocês entenderem o que é um Clean Architecture, o que é uma arquitetura na realidade. E não confundir pensando, no Clean Architecture nós temos que fazer uma entidade de user case. Isso não existe, tá? Não existe no livro, não existe em nenhum canto. É apenas o Clean Architecture dicas para você criar uma arquitetura menos suja. Mas muitas das dicas ali são pouquíssimas. Um livro é muito grande, mas são extremamente poucas dicas. Dá para você aproveitar umas 30, 50 páginas só daquele livro de 400 e só. Viram só que loucura? E o restante tudo é historinha. Então, amanhã quando eu estiver conversando com o Branas, pense nisso. Será que todas as dicas que o Uncle Bob deu no livro são aplicáveis num contexto de front-end, ou a gente está tornando algo mais complexo do que deveria? Mantenham isso na cabeça de vocês. Eu aguardo vocês amanhã não, quinta-feira, né? Dia 30 de março, aqui de 2023. A gente vai estar aqui com o Rodrigo Branas falando sobre o uso de Clean Architecture no mobile, no front-end, se vale a pena, ou se existe uma forma melhor de utilizar, como que a gente usaria melhor isso, o que seria de fato. Guarde suas perguntas, isso pode salvar a tua vida um dia, então não perca, tá? Isso aqui é uma oportunidade de ouro, né? E depois, não sei quando é que vai ter outra também, de a gente trazer alguém especialista para falar sobre essa ideia de arquitetura, tá bom? Então um abraço, vamos ser referência junto e aguardo vocês na quinta-feira.